Muito bem, meus amigos do terceiro ano das escolas públicas, voltado mais para essa galera, e do nono ano também do ensino fundamental, terceiro ano do ensino médio, sou o professor Hermano. Estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos em Brasil republicano. E a gente já está chegando na reta final desses estudos. A gente vai abordar com vocês hoje o regime militar. Inclusive, para essa semana, nos demais anos, segundo ano do ensino médio, primeiro ano do ensino médio, a gente trouxe, e as outras do fundamental, oitavo, sétimo e sexto ano, a gente trouxe vídeos do YouTube que não foram gravados por mim, porque são temáticas que não são tão sensíveis. Porém, esse vídeo de regime militar, eu fiz questão de gravá-lo pessoalmente, tendo em vista que é um tema super polêmico, que é um tema que está intimamente atrelado à concepção política de quem o aborda. Então, a galera que é mais ligado à esquerda vai falar de tortura, vai falar de prisão, vai falar de recesso econômico, vai falar de autoritarismo, vai falar de ditadura e parará, 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 que é um lado verdadeiro, não deixa de ser. Eu não venho aqui dar aula para negar, dizer que não houve tortura, dizer que não houve prisão, dizer que não houve gente morta durante o regime militar, que não houve uma restrição nos meios de comunicação. Eu não vou me prestar esse papel. Mas, por outro lado, você tem também o anverso da moeda, se é que pode dizer assim, que é a galera que vai dizer que foi uma grande revolução democrática que salvou o Brasil do comunismo e que foi o melhor período da história do Brasil, grande desenvolvimento econômico, e que o Brasil, inclusive, deveria voltar a ser desse jeito. Então, também eu não vou seguir essa linha. No que pese o fato de que houve grande desenvolvimento, sim, no Brasil, principalmente econômico, principalmente aí nos anos de 68, 69, até 72, 73, houve sim um grande desenvolvimento econômico. A malha viária se expandiu, as atividades econômicas se expandiram, inúmeras fábricas de automóveis vieram. Houve inclusive a expansão no ramo educacional, com a criação de várias universidades, programas de pós-graduação e de escolas públicas também em geral. Houve uma grande expansão. Mas isso não quer dizer que foi o melhor período da história, que foi o paraíso na Terra, como algumas pessoas querem defender. Então, quando você vai pegar vídeos de regime militar, ou você vai ver uma coisa, ou você vai ver outra. Aqui no canal Hermanístico, você não vai ver nem uma coisa nem outra. A gente vai tentar trazer uma abordagem que procure relatar os fatos em si, e quando houver divergência de interpretações, vamos tentar apresentar as duas correntes interpretativas mais conhecidas, não é? Então, a gente também tem que lembrar, falando, principalmente voltando aí para a visão mais defendida pela esquerda, a gente tem que lembrar que muita dessa galera que foi presa, torturada e morta, não todos, talvez nem a maioria, mas tinha uma galera que era realmente guerrilheiro, que realmente era uma galera que, mesmo que não houvesse regime militar, o que eles fizeram era criminoso, não é? Não tem como a gente negar. Inclusive, se as pessoas fizessem o que fizeram naquela época, assalto a banco, sequestro de embaixadores, guerrilha, hoje seria ainda hoje enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Agora, claro, isso é uma coisa. Outra coisa é torturar e fazer aquelas coisas que, sumiço de cadáver e tudo mais, ocultação de cadáver, que a gente sabe que houve realmente. Como também a gente reconhece que houve desenvolvimento econômico, mas que esse desenvolvimento econômico trouxe um aumento da pobreza e das desigualdades sociais. A gente também não tem como negar isso. Então é um regime que dá muita polêmica, e eu prefiro que, se é de vocês atirarem pedra, atirem pedra em mim. Não vão atirar pedra nos outros vídeos do YouTube, ok? Então, deixando logo isso bem claro desde já, você tem todo o direito, como aluno, de seguir sua orientação ideológica, se você é um olavista, se você é um bolsonarista, se você é um lulista, se você é um libertário, não importa, ok? A gente está aqui para tentar trazer o conteúdo
de uma maneira mais polissêmica, né? Que possa trazer os vários significados que o regime militar trouxe, né? A primeira pergunta, então, que fica é: como o regime militar se instaurou no Brasil? E essa pergunta é muito pertinente, porque aí nós temos que remontar a pelo menos 1952, porque em 1950, que em 1950 já houve a tentativa de se impedir a eleição e a posse de Getúlio Vargas. E isso já era uma postura de intervenção e era uma intervenção militar. Então, o regime militar foi uma intervenção militar no Brasil, uma de muitas. Nós tivemos várias intervenções militares na história brasileira. 1889, 1930, 1946 e por aí vai. Tiveram várias, né? Inclusive intervenções militares para garantir a posse de um presidente eleito, como foi a intervenção militar do Marechal Lott, em que uma ala militar radical já queria instituir um regime militar em 1955, e o Marechal Lott, junto com outros líderes militares, se meteram no meio do negócio, disseram: não vai ser assim, nós vamos tomar o poder primeiro e assegurar que o presidente vai ser empossado. Então, os estudiosos chamam de golpe legalista. Ele deu, na verdade, ele fez uma intervenção militar, mas não para os militares ficarem no poder. Ele fez uma intervenção militar para os radicais não assumirem e garantir a posse do Juscelino Kubitschek. Então, você já tem aí, desde 1950, você já tinha essa ideia de fazer uma intervenção militar, de realmente colocar o Brasil na mão desse povo, porque os militares criaram na história brasileira uma reputação de pessoas ilibadas, né, de uma conduta correta, de pessoas que são comprometidas com a lei, com a ordem, que não são corrompíveis, que não são viciados no jogo político, logo, portanto, são mais técnicos até. Então, todo esse discurso, inclusive, existe até hoje. Muito da eleição do Jair Bolsonaro foi lastreado nessa reputação que os militares têm. Não estamos falando de polícia militar, muito embora existem grandes bolsões dentro das polícias militares em todo o Brasil que apoiem o atual presidente. Mas a população não tem uma boa imagem da figura dos policiais militares. Não estou aqui o julgando de maneira nenhuma, até porque algum dos piores momentos da minha vida, quem me deu a mão foi a polícia militar, né? Não vou aqui contar porque é uma coisa muito pessoal que aconteceu comigo. Mas assim, a reputação popular do Exército, as pessoas veem o Exército como uma instituição muito mais séria do que a polícia. Não estou dizendo que isso é verdade, só estou atestando a reputação popular, não é? Então, em 50 já havia essa proposta de impedir a posse do Vargas. Vargas, mesmo assim, conseguiu assumir. Em 54, com a crise varguista já no seu auge, principalmente após a tentativa de assassinato do Lacerda, a gente já viu isso na aula passada, aí foi que a onda se intensificou. Aí foi que a negada disse: rapaz, agora é intervenção militar, é agora ou nunca. E aí o Getúlio, para evitar a intervenção militar, se matou. Ele sabia que se matando ia causar um grande escândalo nacional e que essas forças intervencionistas, elas iam sofrer um duro golpe. Como já disse na aula passada, né, mencionando Eduardo Bueno, o tiro no coração de Getúlio atingiu a cabeça dos seus inimigos. Mais adiante tem esse golpe legalista do Juscelino Kubitschek, do Marechal Lott, já falei. Mais adiante você já tem na posse do João Goulart, não na do Jânio Quadros. Do Jânio Quadros foi a única que não teve proposta de intervenção militar. Mas a do João Goulart, quando o Jânio renunciou, esperando que ninguém aceitasse a renúncia dele, já que Jango era um amigo do getulismo, era visto por muitos como comunista, como é visto até hoje como comunista, por muita gente aí, muitos analistas de direita. Então, você tem ali uma situação muito delicada e cogitou-se também uma intervenção militar. Então, o que é que eu quero dizer para vocês desde já? Que intervenção militar não foi uma coisa de 1964. Claro que o regime militar 64 em diante, chamado período pós-64, ele é glamourizado, né? Tem toda a filmografia,
abordada nesse período, e muita dessa filmografia é defendendo, francamente, o pessoal da esquerda. Isso é um fato, não adianta a gente negar. O cinema, ele tem um objetivo político, todo mundo sabe disso. Inclusive, vários cineastas já disseram, Glauber Rocha também já dizia isso, outros também já mencionam, eu tenho um propósito político, eu quero ensinar uma determinada visão, concepção de mundo, de homem, de cidadão, não é? Então você tem toda a filmografia também, o que é isso, companheiro, o batismo de sangue, e por aí vai. E você não tem uma filmografia que exalte os militares. O que chega mais perto é aquele do Cacete Planeta, né, A Taça do Mundo é Nossa, em que ele ironiza tanto os militares como ele ironiza as esquerdas. O presidente é ironizado como um generalzão de pijama, que é mandado pela mulher e tudo mais. Mas, por outro lado, também os guerrilheiros, que tinham um discurso patriótico democrático, também são mostrados como um bando de pilantra. Assim é mostrado no filme Cacete Planeta, A Taça do Mundo é Nossa. Curiosamente, um filme de humor, um filme parodiando o regime militar, mas é o que chegaria mais perto de desconstruir essa figura do guerrilheiro esquerdista heróico que alguns filmes acabaram levantando. Inclusive tem outro já no prelo, vocês sabem, que é dirigido pelo Wagner Moura, que é sobre o maior guerrilheiro urbano do Brasil, o Carlos Marighella, e aí tá um bafafá medonho. Porque se de um lado essa proposta é esquerdista, realmente ela vai puxar para esse lado, é inegável. Eu também não acho que se deva botar mordaça na boca dos caras, entendeu? E o Wagner Moura já falou mais de uma vez que não é financiado pela Lei Rouanet, que foi realmente com recursos próprios, foi com outros projetos e tudo mais, não é? Então, se os caras querem fazer a filmografia deles de esquerda, deixa fazer. Agora, a gente como professor é que não pode apontar e dizer, olha os nossos heróis, olha os grandes homens que deram seu sangue pelo Brasil, porque não foi bem assim. A gente sabe que quando a gente abordar a questão da guerrilha, mais adiante, a gente vai ver que não foi essa glamorização, essa heroicização. Mas que eles têm o direito de fazer o filme dele, eles têm. E quem quer fazer uma versão sobre o regime militar, exaltando os militares e criticando os guerrilheiros, que o faça. Ninguém fez ainda, então a coisa tá complicada, né? A gente não pode botar a maldade. Não é porque eu não ganhei o jogo que eu tenho que pegar a bola e não deixar ninguém jogar. É aí que eu quero chegar, entendeu? Claro, a classe artística, na sua maioria, ela é de esquerda mesmo, isso é um fato. Mas se ela é de esquerda, é porque a direita não consegue cooptar, não consegue influenciar, não consegue criar a sua classe artística própria. Isso é o fato, né? Ah, mas porque mamado nas tetas do Estado, não sei o que e tal. Bom, então essas polêmicas, elas são muito grandes. Elas realmente giram todas em torno do regime militar. Então, a gente pode dizer que essa intervenção militar, que tecnicamente é um golpe, porque foi a supressão da continuidade democrática no Brasil. Por 21 anos não houveram eleições para presidente, então não adianta que alguém vir dizer nos comentários, quiser vir comentar com... Ai, não foi ditadura, ai, não foi golpe, porque o presidente deixou a vacância do cargo e parará, para... Cara, não dá. Qualquer pessoa que minimamente tem um conhecimento de direito, meu conhecimento de direito é 0,3%, mas é muito claro que afrontou a Constituição. Se você nega, não é porque você está analisando a questão sério, é porque você quer defender sua visão de direito, né? Não tem jeito, ok? Como também dizer que esses caras que lutaram contra o regime militar, eles cometeram atos que são crimes, é fato também. E se você vier dizer que não é, que está lutando por democracia, é porque você tem um pensamento de esquerda. Não tem como negar, isso é um fato, né? Então, como eu vinha dizendo para vocês, essa questão que a gente fala sobre a intervenção de 1964 é de fato um momento ímpar na história do Brasil. Por quê? Porque você já tem um conjunto de forças que estão se aglutinando. E esse é um ponto muito importante. Quando a gente fala do regime militar, de intervenção militar, tem uma coisa que as vivandeiras de hoje estão esquecendo, que precisa ter forte apoio popular, jurídico e institucional para isso. Não é simplesmente
como foi mencionado aí pelo presidente, com cabo, o filho do presidente, com cabo e 2 soldados, fecha o STF. Não é assim. Uma intervenção militar, ela não funciona com 20, 30 pessoas chegando nos quartéis e protestando. Não, isso não existe, cara. Isso é lêndia. Isso é fricção. Ok? Todas as intervenções militares na história brasileira tiveram 3 componentes. Pode analisar. Aliás, vamos acrescentar mais um. Vamos pegar 4 componentes que toda intervenção militar na história do Brasil apresentou. Apoio da classe média. E quando eu digo apoio da classe média, não é um apoio dividido, não é uma parte da classe média, tem que ser toda a classe média, tem que ser um apoio grande, massivo da classe média. Nós não temos clima hoje para isso. Segundo, você precisa de apoio do judiciário, ou pelo menos um cala-boca do judiciário. O judiciário fingir que não viu, de vista grossa do judiciário, como aconteceu em todas as outras intervenções. Então, o judiciário hoje é qualquer coisa, menos fazer vista grossa. Inclusive, a gente estava ontem aqui numa conversa com o Dr. Glauco Barreira, ele já observa muito o ativismo jurídico do STF, ou seja, tomando decisões e sentenças para prejudicar propositadamente a presidência da República, muito embora dentro disso tem alguns pontos que realmente precisam ser esclarecidos, mas a coisa acaba se excedendo, principalmente a gente observa o ativismo do Alexandre de Moraes. Então, praticamente impossível pensar em intervenção militar hoje. Terceiro, tem que ter apoio do Legislativo. Você tem que formar a maioria no Congresso Nacional de deputados e senadores a favor de intervenção militar. Não que eles vão votar, claro, que ninguém vota no Congresso Nacional a favor da intervenção, né, cara? Mas tem que ter o apoio informal deles. E o Congresso tá qualquer coisa menos unido em torno de uma intervenção militar. Você tem uma galera que talvez seja a favor, que seja saudosista, né? Até mês passado teve a conversa do Sebastião Curió, que foi o cara que... o grande major do Exército, e que inclusive atuou em Serra Pelada, chegou a organizar o garimpo, e é um ardoroso defensor do regime militar, se encontrou com o presidente, mas você não tem, assim, um apoio de congressista, né? O Sebastião Curió é deputado. Então, você não tem, nem no Legislativo Federal, nem no Legislativo estaduais, e muito menos dos municipais. E, por fim, você precisa de uma posição unida do Exército Brasileiro. Então, você precisa... É como se fosse, pessoal, vamos aqui fazer uma brincadeira astrológica. É como se fosse a conjunção dos astros, não é? Para que haja o eclipse, precisa ter a conjunção dos astros. Do mesmo jeito também, para haver um regime militar, uma intervenção militar no Brasil, tem que haver uma conjunção dos astros. E quando a gente olha para 1964, tudo isso estava rolando. Quando a gente olha para hoje, é longe. Que as Forças Armadas também, elas não estão consensuadas em torno da figura do presidente da República e muito menos em torno de uma intervenção militar. Tem até a história do cumprimento, né? Vocês sabem? Quem cumprimenta com a mão, apoia o presidente. Quem cumprimenta com o cotovelo, tá no Exército, tá nas Forças Armadas, mas não apoia o presidente. Então, você tem uma divisão nas Forças Armadas, né? Então isso é um ponto muito importante. A gente atualmente não está no clima para intervenção militar. Eu, particularmente, harmonisticamente, posso estar errado, amanhã pode ter uma intervenção militar aqui, mas eu diria a você que é praticamente impossível um clima desse. Você precisaria de fatores para unir o que eu acabei de falar. Para unir a classe média, para unir o judiciário, para unir o legislativo e unir as Forças Armadas brasileiras. Então, de fato, em 1964, tudo isso estava junto. Vamos falar de cada um dos 4 fatores para vocês captarem. O primeiro fator, que é muito importante, que é a classe média. Nós temos a criação, aí na década de 1960, no início, de várias agremiações que defendiam, por exemplo, as tradições familiares, que defendiam a propriedade privada e a propriedade da terra. Você tinha algumas agremiações que defendiam o anticomunismo, o anti-esquerdismo. Então, de fato, grande parte dos fundadores e dos membros dessas agremiações de direita ou extrema-direita, como você queira, eles eram de classe média. Então, essa galera começou, de fato, a tecer duras críticas à presidência da República, a realmente avolumar-se nas suas críticas.
Além de tudo isso, surgiram grandes eventos que tinham um componente muito forte da classe média. O maior desses eventos foi a Marcha com Deus pela Família e Liberdade. Eu acho que é assim o nome. Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Já aí em 1963 ou em 64, não me lembro bem o ano, mas você teve esse grande evento que reuniu, foi a maior aglomeração em um protesto popular até bem recentemente. Pelos cálculos de algumas pessoas, chegou a reunir 500 mil pessoas na Avenida Paulista. Claro que houveram algumas manifestações a favor do impeachment da Dilma, que segundo algumas pessoas teriam até ultrapassado, teria sido quase 1.800.000. Só que esses números, pessoal, são muito polêmicos, eles são muito, assim, tem gente que vai dizer que não tem nada a ver, que isso foi uma contagem equivocada, para exagerar, para inflar. Outros dizem que não, que na verdade tinha mais gente, tinha 1 milhão, 1,5 milhão. Então, assim, mas, pelo que a polícia teria informado, foram 800 mil, num dos últimos protestos contra a Dilma em 2016. Então, de fato, você unir 500 mil pessoas em 1964 com o Brasil, que não tinha nem 1/4 da população que tem hoje, que em 1964 o Brasil tinha talvez 55, 60 milhões de habitantes, hoje temos 210 mil, é muita gente. É muita gente. Então, de fato, você começa a ter uma união da classe média contra o João Goulart e a favor de intervenção militar. E por que eles estavam assim? Aí tem várias razões, né? A gente sabe que muitos componentes da classe média são funcionários públicos ou profissionais liberais, e eles estavam passando uma corrosão salarial muito grande, os salários estavam se arrochando, o poder de compra estava diminuindo, então você tem uma crise econômica que meio que uniu os diferentes setores da classe média em favor desse projeto. Quando eu digo isso, claro que existia a galera da classe média divergente, como existe até hoje. Você tem a socialite petista e você tem um vendedor de picolé bolsonarista. Isso é uma coisa tranquila, é comum. Como dizia o carniça do Moção, é uma coisa simples, natural e comum. Isso acontece. Mas nós estamos falando de maiorias, de consenso, de 70%, 75%, 80% em favor de uma determinada pauta. E era o que a classe média estava unida em 1964. Nós temos também a pressão do judiciário, em que várias medidas do João Goulart que ele tentou tomar, o judiciário tentou sustar também. Foi um pouco até parecido com o que está acontecendo hoje. O presidente toma medida, o judiciário tenta assustar, o presidente toma outra medida, o judiciário tenta assustar essa medida. Então, o próprio João Goulart foi começando a ficar com as mãos atadas pelo judiciário nesse período, justamente porque havia esse temor de radicalização, de que ele pudesse colocar o povo em chamas e que clamasse uma guerra civil e aquela coisa toda. Eu não estou dizendo que esse temor é legítimo ou não. A gente sabe, claro, que da parte de Moscou havia uma preocupação de fazer uma intervenção no Brasil, uma intervenção comunista. Existia. Sempre existiu, na verdade, né? Desde a década de 20, desde quando Luiz Carlos Prestes começou a entrar em contato com o Partido Comunista, o Politburo soviético sabia que se o Brasil se tornasse um país comunista, ia ser assim 1000 vezes pior do que Cuba. Porque Cuba já era uma ilha pequena, é uma ilha relativamente pouco importante no cenário econômico mundial daquela época, mas só a Revolução Cubana, naquela pequena ilha, já espezinhou os americanos e eles têm se entalado na garganta até hoje. Morreu Fidel Castro, assumiu Raul Castro, já vai assumir outro cara lá, que eu nem me lembro o nome dele, e o espinho continua na garganta dos americanos, né? Agora imagina o Brasil sendo isso. Imagina a União das Repúblicas Soviéticas Brasileiras. Já pensou? Nós cantando aqui o hino da Internacional? Já pensou? Esse é um negócio muito louco, né? Então, assim, havia interesse de Moscou. E lógico que havia interesse de vários grupos comunistas espalhados pelo Brasil também em fazer a dita Revolução Proletária, a dita Revolução Popular. A grande questão que fica para nós é em que grau, em que medida realmente o Brasil estava sendo um terreno fértil para uma revolução comunista.
Porque você pode dizer que Moscou até tinha planos em 1964. Já vi alguns estudiosos, o professor meu do UFC, dizendo isso. Mano, pelo que eu já li, tem inclusive planos de Moscou para intervenção no Brasil em 1964. Ok. Mas a pergunta não é bem essa. A pergunta que a gente pode fazer sobre uma possível intervenção comunista no Brasil é a mesma sobre a possível intervenção militar. Que apoio teria? Porque quando a gente estuda a história das revoluções comunistas no mundo, Revolução Cubana, Revolução Chinesa, a luta dos vietnamitas para impor o comunismo naquele país, as guerras em Angola e Moçambique também tiveram uma grande influência comunista. Você tem um fator ali tremendo, que é o apoio das massas populares, e essas massas populares se desdobram em duas, que são os trabalhadores pobres urbanos e os camponeses ou agricultores, como você queira falar. Por isso que, inclusive, a União Soviética tinha a foice e o martelo. A foice representando os trabalhadores pobres das cidades, os proletários urbanos, e a foice representando o campesinagem, os trabalhadores rurais. Em nenhuma revolução comunista do mundo você vai ver a ausência dessas duas classes mobilizadas e doutrinadas na ideologia comunista. Você não vai ter, né? Então, esse aí é um grande problema. Aí eu lhe pergunto, o comunismo brasileiro de 1964 tinha apoio em qual camada popular? O que chega mais perto de apoio popular para o comunismo seriam as ligas camponesas do Francisco Julião. Mas mesmo as ligas camponesas, elas não eram declaradamente comunistas. Elas eram a favor de uma reforma agrária radical, como dizia o Francisco Julião, na lei ou na marra. Então eles eram muito mais a favor de tomar a terra dos ricos e assentar os pobres do que fazer uma grande revolução e derrubar a burguesia brasileira, se é que existia algum dia a burguesia brasileira. A gente tem muito mamador de teta que ganha dinheiro às custas do governo e se declara neoliberal. É o que a gente tem um bocado aqui no Brasil. Embora tenha alguns que de fato são autenticamente liberais e autenticamente na visão capitalista mesmo. Eu acho que o Brasil nem no capitalismo chegou ainda. A gente vive no mercantilismo do Estado com as empreiteiras, né? Então, essa problemática, ela é muito séria. Não havia, como não há hoje, a esquerda brasileira é basicamente restrita às universidades e aos movimentos sociais. É isso, né? E esse vanguardismo, ele é muito sério, porque não consegue contactar o homem comum, o agricultor comum, o pai de família comum, não consegue, não tem esse diálogo, não tem essa conexão. Nunca conseguiram e não conseguem hoje e provavelmente nunca vão conseguir. Então o nosso esquerdismo ele era mais sindicalista, não é? Mas mesmo os sindicatos também, eles não têm uma pauta de revolução proletária. Eles têm uma pauta de acomodação com o Estado, como tem até hoje, não é? O famoso peleguismo, né, que o pessoal chama. Então, de fato, pessoal, esse é o ponto. A classe média, aliás, o judiciário tinha esse temor de intervenção. Muitos membros do judiciário eram, de fato, a favor de passar a borracha na política brasileira e fazer tudo de novo. No legislativo, do mesmo jeito. Deputados que eram contra a ideia de intervenção militar foram sendo persuadidos, seja por verbas, seja por dinheiro, seja por ameaça, ou seja até por convencimento, de que era melhor fazer uma intervenção no Brasil, de que era melhor meter a colher ali e tirar e afastar qualquer possibilidade, mesmo que remota, de instauração de um regime comunista no Brasil. E por fim os militares. A gente tem que lembrar que lá no golpe legalista do Marechal Lott, a gente teve uma participação significativa de militares anti-intervencionistas. Porém, em 1964, os diferentes atos do presidente da República queimaram demais o filme com a classe militar brasileira. Mas queimou bonito. A gente tem um dos exemplos que é a sublevação de oficiais de baixa patente, que ocorreu em 1963, por aí, finalzinho de 63. Houve a sublevação de militares de baixa patente, eu acho que foi da Marinha, inclusive, eu acho que foi de fuzileiros navais, e o presidente, em vez de puni-los, ou permitir que o comando militar os punisse,
O presidente anistiou todo mundo, não fez nada. E os militares viram isso como a quebra da hierarquia, como a sublevação. E essa sublevação foi a gota d'água para os militares se consensuarem e dizer, ó, esse cara, ele quer virar a hierarquia militar de cabeça para baixo. E querendo ou não, o João Goulart achava, em algum, talvez no âmago, nos recontos do seu pensamento, que era possível usar essas bases dos militares, dessas baixas patentes, soldados, os cabos, né, a galera toda, para poder, de alguma maneira, pressionar os militares de alta patente. E a gente sabe que na história militar do Brasil, isso nunca teve sucesso. A gente tem que lembrar da revolta da Chibata, em 1910, que foi um negócio terrível. Eles até que conseguiram as reivindicações, mas a punição foi brutal contra aqueles que se envolveram. Do mesmo jeito também a greve da polícia agora, que tivemos aqui no Ceará, foi uma greve muito forte, que na verdade não é greve, militar não faz greve, militar faz motim, porque nem direito por regimento eles têm de fazer greve. Não que eu esteja me posicionando contra ou a favor, mais uma vez, né? Eu me abstenho de criticar a polícia aqui nos meus vídeos, por questões pessoais mesmo, pessoais minhas mesmo. Então, você vai ver que também deu ruim para muitos militares envolvidos na greve da polícia. Mas deu ruim mesmo. Muita gente, inclusive, presa, muita gente, inclusive, levando inquérito policial militar. Então, assim, não é brincadeira. A sublevação é uma quebra da hierarquia no militarismo brasileiro, que é uma blasfêmia. Tecnicamente, na prática mesmo, se tivesse comparação esdrúxula, seria uma blasfêmia mesmo. Então o presidente também começou a ter aproximação não com as línguas camponesas, mas com alguns movimentos sociais do campo. Começou a ter um envolvimento maior ainda com sindicatos. Então essa guinada à esquerda que o presidente fazia, o presidente João Goulart, acabou gerando de fato uma espécie de viés de confirmação. As pessoas já queriam ver o presidente sendo comunista e cada ato dele só reforçava essa postura. Irmão, ele era comunista mesmo? Não, eu não vejo ele como comunista, eu vejo ele como um getulista. Um cara que quer fazer uma espécie de Estado autônomo no Brasil. Mas talvez até mais democrático do que o próprio Getúlio. Porém, as atitudes dele, as ações como presidente, e talvez o isolamento político que ele sofreu, acabou levando ele nessa direção, acabou levando ele nesse rumo. E ele achou que essa era a melhor opção para se manter no poder. Aí entra a história contrafactual. E se ele não tivesse, se ele tivesse punido a sublevação dos militares de baixa patente? E se ele não tivesse aproximado dos movimentos sociais? E se ele não tivesse feito aquele discurso da Central do Brasil, em que ele fez uma porrada de promessa para melhorar a vida dos trabalhadores pobres? Pessoal, a gente não tem como especular. A gente não tem como especular. Será que Carlos Lacerda ele assumiria em 65 se houvesse eleições? Será que muitos dos congressistas que apoiaram a intervenção militar e da classe média e do judiciário, eles apoiavam uma intervenção militar que durou 21 anos, com 5 presidentes, que houve um momento de como é que chama? De repressão maior, e depois um movimento de abertura lenta, gradual e segura, que haveria toda essa censura, que haveria todo esse fechamento. Será que realmente, em 1964, essas 4 classes que apoiaram a intervenção militar estavam pensando nisso? Certamente que não. Uma vez eu debatendo com o Dr. Rio Martinho, da UFC, ele dizendo, irmão, tu já parou para pensar por que o próprio Juscelino Kubitschek ele não se interpôs contra a intervenção militar de 64? Porque o Juscelino ele era um dos amigos do Olímpio Mourão Filho, que foi o cara que tecnicamente deflagrou o golpe. Quem disse assim, negado, vamos fazer intervenção. Claro que já havia sido gestado há muito tempo. Mas quem começou, quem realmente pegou em armas e marchou para Brasília, foi o Olímpio Mourão Filho. Que, curiosamente, uma vez instaurado o regime militar, o Olímpio Mourão entrou no ostracismo. Alguns podem até especular que ele se arrependeu do que fez, né? Mas é interessante isso. O Olímpio Mourão Filho era amigo do Juscelino. Será que com a ligação do Juscelino não poderia, né? Ô, Mourãozinho, macho, baixa a bola, eu vou conversar com o João Goulart, tal. Então, assim, a gente não sabe. O que a gente sabe é que parte da classe política,
imaginou a intervenção militar como algo temporário, como uma intervenção mesmo. Intervenção não é algo que você fica 21 anos, né, cara? Não existe intervenção de 21 anos. Intervenção é de 1 ano, talvez, 1 ano e meio, até completar o mandato. Já que foi em 64, em 65 vai ter eleições, então talvez 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses. Era isso que a maioria pensava, inclusive isso que os próprios militares diziam. Eles falavam de uma intervenção que seria breve, de uma intervenção rápida, de uma intervenção singular, ok? A grande questão é que com essa ideia, todo mundo embarcou na ideia. Mano, teve segmentos que se opuseram ao golpe, que se levantaram contra. Rapaz, curiosamente não. Claro que boa parte dos sindicatos houve a manifestação contra. Claro que muitos deputados, muitos congressistas se posicionaram, senadores se posicionaram contra. Houveram membros do judiciário que se posicionaram contra. Houveram muitos militares que se posicionaram contra, inclusive a gente tem essa imortalização, essa glamorização dos guerrilheiros de esquerda, mas a grande verdade é que o maior alvo de repressão do regime militar foram os militares. Os militares não intervencionistas, os militares democráticos, a favor da manutenção da continuidade democrática. Esses foram os que mais se lascaram na repressão do regime militar. Muito mais até do que os guerrilheiros, ou esquerdistas, ou grevistas, ou sequestrador e tudo mais, né? Muito mais do que essa galera. E ninguém fala disso. Ninguém fala. Você não escuta. Acho que de 1000 professores de história vai ter 1 ou 2 que vai dizer: não, galera, ó, realmente os próprios militares que se posicionaram contra o golpe sofreram a repressão tremenda. Muitos, inclusive, fala-se a história de um desses militares anti-intervencionista que foi assassinado no quartel. Que ele chegou para conversar com o superior queria convencer ele a aderir o golpe de Estado, o cara bateu o pé, disse que não, levou um tiro na cabeça lá mesmo. Pô, acabou-se. Então, assim, eu acho que tem certas coisas, certos aspectos que os professores têm que levantar a discussão, o debate, não é? E não ficar naquele roteiro repetido que a gente tem, às vezes, até nos livros didáticos, né? Aliás, livro didático nenhum também vai mostrar essa parte que eu estou trazendo para vocês, né? Então, de fato, quando a gente menciona a intervenção militar, claro que houve oposição, mas essa oposição não foi significativa para travar, como está hoje, por exemplo. Você tem uma oposição que trava essa intervenção golpista, e muito menos ela foi forte para refrear isso. Em 1955 foi forte para refrear, mas em 60 hoje é suficiente para manter o choque, para nenhum lado vencer o outro. Então a normalidade democrática continua. Mas também não há força para os intervencionistas suplantarem os demais. Então, com tudo isso, você tem a intervenção em 1964, dia 31 de março. Então se propôs essa intervenção. O Olímpio Mourão Filho partiu do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, chegou até o Rio de Janeiro, esperava o apoio do 4º Exército e tudo mais, e esperava-se que haveria um conflito entre os próprios militares, que poderia haver inclusive uma guerra civil, e motivado também pelos próprios militares. Porém, por razões que eu não saberia explicar muito bem, você tinha que pegar assim, um historiador 1000 vezes melhor do que eu, para explicar o que é que rolou ali no Rio de Janeiro, de modo que, após as negociações, após os diálogos, as conversas, você teve uma adesão do 4º Exército. Eu acho que é o 4º Exército, se eu estiver errado, você me perdoe, tá? Não me lembro muito bem. Do 4º Exército no Rio de Janeiro, houve uma adesão. Então, os caras que, na verdade, foram enviados para parar a intervenção, acabaram sendo persuadidos a continuar e apoiar a intervenção. Então, isso aí foi uma coisa... Foi um momento, talvez esse tenha sido o momento mais sensível da intervenção de 64. Talvez ali poderia haver uma guerra civil ou o Olímpio Mourão ia voltar para Minas Gerais com suas tropas. Mas houve esse apoio. Com tudo isso, rumaram para Brasília, e chegando em Brasília, o presidente, sabendo que estava com as mãos amarradas, todos os militares que ele tentava o contato viraram as costas para ele. Ele acabou fugindo, então, para o Uruguai, e lá ele ficou até o fim da vida dele. Não sei se ele chegou a voltar no Brasil,
inclusive morreu por lá, em circunstâncias suspeitas, não é? Aliás, Juscelino também morreu em circunstâncias suspeitas, esses acidentes de carro, o cara dirige há não sei quantos anos, tá dirigindo na pista reta, de repente o carro papoca com tudo. Mas também é o tipo da coisa que ninguém nunca vai poder comprovar, né? É igual a história do atentado do Rio Centro, em 1984. É claro que existe um inquérito que aponta os responsáveis e tal, mas isso nunca é aberto para dizer com todas as letras que foi. Deixa para lá, vocês sabem muito bem quem foi, né? Então, essa questão da intervenção em si, do momento da intervenção, foi crucial. Mas, com o presidente fora do Brasil, o presidente do Congresso Nacional, inclusive é nome de avenida, ali para a banda do Siqueira, o Nereu Ramos, ele vai lá e diz assim: Mano Brown, existe vacância do cargo da presidência. Só que o presidente não tinha renunciado. Tecnicamente, João Goulart não disse, eu renuncio. Porque se João Goulart renunciasse, aí você teria a vacância do cargo. Irmão, que é vacância? Tem uma vaca? Não, cara pálida. A vacância é ter uma vaga aberta, né? Então, assim, o presidente se ausentou do Brasil, mas ele não renunciou, não. Foi o espertão lá do Nereu Ramos que declarou que a vaga estava aberta, que tinha vacância do cargo de presidente da República. Também o presidente do Senado também concordou com isso. A Alta Corte Brasileira, o Supremo Tribunal, também concordou com isso. E, portanto, foram organizadas novas eleições. Só que não eram eleições democráticas, populares, parará. Constitucionalmente era para o presidente do Senado ou o presidente da Câmara ter continuado. Na ausência desses, o presidente do Supremo Tribunal. Mas, e aí você já tem mais uma vez a quebra da Constituição, a quebra da normalidade democrática, já teve começando com essa declaração da vacância e em ato contínuo com essa eleição indireta para presidente da República, que também não consta nesse tipo de contexto, não é? Pelo contrário, numa situação daquela, era para ter uma continuidade com uma pessoa que não precisasse ser eleita por eleição indireta. Claro que existem muitos detalhes jurídicos aí, que são advogado bom, nesses advogados que tem hoje, que não estuda nada de história da lei do Brasil, não sabe nem o Código de Defesa do Consumidor, mas um bom advogado que estuda história das leis brasileiras vai saber explicar pra gente 1000 vezes melhor. Mas o que eu tô falando aqui dá pro gasto. Resumindo a história, fizeram eleição indireta, que não era previsto pela Constituição, e ainda a eleição indireta era para ser entre os congressistas. Então, mesmo que houvesse eleição indireta, quem era, por exemplo, o Carlos Lacerda, que era para se eleger, ou a galera assim, entendeu? Outros que eram deputados, senadores, né? O próprio Carlos Luiz, o próprio Ranieri Mazzarelli, o próprio Nereu Ramos, esses que poderiam se eleger para ser presidente. Não. Os caras indicaram foi uma porrada de militar. E o que é que militar tem a ver com indicação para a presidência da República, macho velho? Então, assim, cara, esses argumentos de dizer que a intervenção de 64 foi legal, respaldada pela Constituição, cara, me desculpa, é melhor você dizer que está sendo desonesto, que você quer passar pano para sua ideologia política, do que dizer que isso é verdade. Então, você tem a eleição indireta. Nessa eleição indireta, aí você vai ter eleito o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, o primeiro e único cearense a governar o Brasil na história do Brasil. O Castelo Branco é uma figura. Veterano da FEB, lutou na Segunda Guerra Mundial, era um militar altamente respeitado pelos seus pares, era um militar, fala-se, né, segundo os seus biógrafos, que ele era um homem assim, de inteligência descomunal, talvez por ser cearense, né, que não sei se já viu as imagens do Castelo Branco, o homem era lindo demais, né, uma lapa de uma cabeça, um cearense legítimo, com todo respeito à família dos Castelo Branco, tá, por favor não me processem, tá, é apenas uma brincadeira boba. Então, inclusive ele tá sepultado aqui em Fortaleza, né? A gente tem o mausoléu Castelo Branco ali na Avenida Barão de Studart. Já no finalzinho da Barão de Studart você tem um mausoléu, eu visitei pessoalmente mais de uma vez. Ele morreu no acidente aéreo, vou já falar a história. Então, Humberto de Alencar Castelo Branco, ele era visto como, dentre os intervencionistas, que se chamavam de revolucionários, que é uma coisa muito engraçada, né? Eles não chamavam golpe militar, era revolução democrática, né? A guerra de narrativas, né? Então, ele era considerado até moderado. Ele era considerado o cara
que viria trazer uma normalidade institucional no Brasil, se é que é possível ter normalidade democrática com tudo que eu já falei. E, portanto, o Humberto de Alencar Castelo Branco, ele viu que alguns setores de oposição estavam crescendo, inclusive dentro do próprio Congresso. Alguns setores de oposição estavam crescendo, existia a reação esperada dos setores de esquerda e de alguns movimentos sociais daquela época. Então, o presidente percebeu que o caldo podia entornar para o lado dele. E com o caldo entornando para o lado dele, ele sabia que poderia se prejudicar gravemente, em que inclusive poderia haver um revés na intervenção militar feita e que, portanto, era necessário arrochar o regime para poder manter essa continuidade. Tinha que realmente dar assim, um arroxo maior para não perder a condução da intervenção que eles começaram. Porque logo que a coisa começou, muita gente já foi de fato percebendo que não era como se havia imaginado, que não era como se havia esperado, que haveria, não é, toda uma intervenção breve, que duraria apenas alguns meses. Nem foram convocadas eleições gerais, já foi uma eleição indireta pelo próprio Congresso, com candidatos indicados pelos próprios militares. Então, assim, todo mundo já foi se ligando que a coisa não era como o planejado. E que justamente por conta disso é que houve uma ideia do próprio Castelo Branco de apertar o parafuso, de arrochar o nó. E aí se desconstrói um pouco dessa imagem que o Castelo Branco teria de um homem sábio da montanha, moderado. Não. Na verdade, ele considerou necessário ser duro para poder manter o projeto de governo que os militares tinham. E eles tinham um projeto. Aí é que está o grande ponto, né? Os militares não tinham um mero projeto de fisiologismo político. De dizer, não, nós vamos nos manter no poder, vamos chupar aqui as tetas do Estado, vamos comer, vamos roubar, vamos tomar, vamos fazer licitação fraudulenta, vamos superfaturar produto. Os militares não tinham isso, pelo menos não de maneira explícita. Existia, de fato, um projeto de governança para o Brasil. Existia, de fato, um projeto completo para poder alterar a situação brasileira, não é? Então, esse é um ponto muito importante que a gente precisa ter em mente. E por conta disso, ele acabou então apertando ainda mais o nó e começou a criar um meio de governar que passasse por cima do Congresso Nacional, que contornasse o Congresso, que não precisasse seguir as vias democráticas. Aí, mais uma vez, você vê que não era um regime democrático. Não era, cara. Não adianta, né? Parece que eu estou brigando aqui com um inimigo imaginário. Então, ele então cria os atos institucionais. E o que são os atos institucionais? Eles lembrariam, comparação esdrúxula, se compararia com o que existia lá no tempo do... O que existia lá no tempo, oh meu pai do céu, do Getúlio Vargas, que eram os decretos-lei. Era um decreto que o presidente dava, que tinha força de lei, e ai de quem não aceitasse. E aí, mais uma vez, você vê o autoritarismo no regime militar. Houve autoritarismo, sim. E nesses atos institucionais, porque eu também não vou aqui destrinchar todos eles, eu não vou aqui explicar minuciosamente, detalhadamente, ato por ato, mas os atos institucionais, um deles fechou o Congresso, ou seja, não tinha mais Congresso, e isso já mostra mais uma vez o autoritarismo. Outro desses atos suprimiu as liberdades do direito de ir e vir. Qualquer pessoa podia ser presa sem mandato judicial, qualquer pessoa podia ficar sob custódia por tempo indeterminado sem ter uma acusação formal. Então, vários direitos de liberdades individuais foram suprimidos em outro desses atos institucionais. Em outro desses atos institucionais, foi instituído o bipartidarismo. O Brasil deixaria de ter o pluripartidarismo, como tem hoje, e só teriam dois.
a Aliança Renovadora Nacional, da situação, e o Movimento Democrático Brasileiro, que era a oposição consentida, controlada, domesticada. Então não era oposição livre, só podia ser oposição dentro de certos limites que o próprio Arena e o próprio governo militar colocaram. O MDB virou o PMDB, depois virou MDB de novo, para poder, né, queixar, porque é só um slogan aí besta. O Arena virou o PSD, depois virou o PFL, depois virou o Democratas de hoje. Então, de fato, você tem essas intervenções que vão dar uma escalada no autoritarismo, motivadas pela insatisfação de setores que outrora apoiaram o regime militar. Ok? Quando a galera viu que não era bem aquilo que eles pensavam, aí o pau começou a quebrar e o regime começou a endurecer mesmo, ao ponto de, em 1967, criarem uma nova Constituição. Em 67 foi promulgada uma nova Constituição, com várias diferenças, eu também que não saberia dizer em detalhes as diferenças, mas que dava poderes plenipotenciários para o executivo. O legislativo e o judiciário meio que serviam só para ratificar o que o executivo determinava. E, de fato, você tem aí um poder tremendo. Castelo Branco morre em 1967, eu acho, finalzinho de 67. Ele morre no acidente aéreo. Segundo a maioria das perícias feitas e dos analistas, diz que foi acidental mesmo, que não foi intencional para matar o presidente da República, porque existe essa teoria muito levantada, né, que o Castelo Branco, ele viu o mal que tinha causado com esses atos institucionais e com esse autoritarismo, ele ia trazer o Brasil de volta para a normalidade. E trazendo o Brasil de volta para a normalidade, os inimigos souberam disso e mandaram matar o cara. Existe essa teoria, essa hipótese, mas ela não se sustenta nas perícias feitas no avião, no corpo dele, no local do acidente, no outro avião envolvido. Porque, na verdade, foi uma raspa, né? Um caça da FAB raspou a asa na asa do avião que o Castelo Branco vinha e ele acabou morrendo nesse acidente aéreo. Inclusive, tem um avião dele reconstituído lá no 23º Batalhão de Caçadores, famoso 23BC, ali na Avenida Expedicionário. Ela pega 4 avenidas, né? Pega Luciano Carneiro do lado, Expedicionário do outro, a 13 de Maio e Eduardo Girão. Eduardo Girão? Acho que é, Eduardo Girão. Então, pega essas 4 avenidas lá, o 23BC. Então, tá lá ainda. Inclusive, chama-se Quartel General Militar Castelo Branco, né? Marechal Castelo Branco, que ele foi promovido, não sei se foi postumamente, porque ele era general quando assumiu, né? Não sei quando é que ele foi promovido a marechal. Não sei se foi depois que ele morreu. Mas é muito interessante a gente observar isso, que ele morreu. E aí, muita gente pensou, agora vai ter eleição. Agora vai ter a volta para presidente. Não. O Congresso foi reaberto e obrigado a votar no candidato indicado pelos militares, o general Arthur da Costa e Silva. O Arthur da Costa e Silva, ele então assume o poder, ele ensaia uma distensão, tem algumas pequenas medidas que tiveram o interesse de diminuir o autoritarismo, a repressão, mas isso acabou ensejando uma oposição muito grande. Você tem a famosa Marcha dos 100 mil, eu acho que foi no Rio de Janeiro, foi em São Paulo, me desculpe se a memória falha. Muita informação, a cabecinha aqui fica fritando, e eu não tenho pesca e tal, minha aula aqui é meio que na tora mesmo, e aula que eu gosto de dar aula assim mesmo. Eu acho que se eu me amarrar muito, a aula não flui. Então, com tudo isso, houve essa Marcha dos 100 mil, houve também os movimentos de oposição da classe artística, muitos sindicatos também se opondo, congressistas se opondo, então a coisa começou a pegar. E aí o Costa e Silva considerou necessário, então, fazer um recrudescimento do regime, endureceram mais ainda. E aí é quando é criado o Ato Institucional número 5, que muita gente até hoje diz que tem saudade, né? Teve até uma figura aí, não sei se foi o Paulo Guedes, né? Que era para criar tipo um AI-5 de novo e tal. O AI-5, pessoal, ele, na verdade, foi um endurecimento dos outros atos institucionais, que permitia basicamente que o governo lhe monitorasse em qualquer canto, que lhe controlasse em qualquer canto, que lhe empreendesse em qualquer canto e que fizesse com você o que quisesse em qualquer canto. A galera fala que nós estamos sendo vigiados e tal, vemos o Big Brother, que todo mundo nos vigia. O regime militar já era assim, cara.
Você não se engane, não. Você começar a chegar numa praça e dissesse, meu povo, minha pova, viva a Revolução Proletária, para ver se no outro dia tu não tá na delegacia, dando depoimento. Então, assim, eles tinham um sistema de inteligência, o SNI, Serviço Nacional de Informações, que ele tinha justamente toda essa proposta de monitorar toda a galera de oposição. E era um monitoramento extenso e eficaz. Tanto foi eficaz que conseguiram prender todas as principais lideranças, ou prender ou matar todas as principais lideranças oposicionistas do Brasil. Então, de fato, por isso que o AI-5 ele é visto assim de uma maneira muito negativa, logicamente, porque de fato foi quando o Brasil chegou mais perto de fato de um regime totalmente autoritário. Chegou-se realmente a ser muito parecido com o Estado Novo. O AI-5 aí foi de 1968 e durou até 1977, eu acho, até 1978, durou aí mais de 10 anos o AI-5. E de fato lembraria muito a política lá do Estado Novo de Vargas, um Estado policial, um Estado que viria controlar a vida dos seus cidadãos. Então, o Arthur da Costa e Silva, ele morre em 1968, não, ele não morre. Ele é vítima, estou matando o homem, ele é vítima de um derrame, e sofre um derrame, já era bem velhice, todos os generais já eram bem idosos, né, da casa dos 60 a 65 anos para lá. Então, o Costa e Silva sofreu um derrame, inclusive é o nome de avenida aqui, não é? A famosa perimetral, a Costa e Silva. Ele sofre derrame e pensa-se mais uma vez que é possível fazer eleições. Todas essas transições de presidente militar, sempre houve a ideia de que era possível fazer uma transição e conseguir voltar à normalidade democrática, mas sempre houve impeditivo. Nesse caso, surgiu uma junta militar, uma coisa muito louca, ou seja, juntou-se os comandantes das 3 armas do Brasil, que o Brasil só tem 3 armas, né? Os americanos têm 4, os chineses têm 5, os russos têm mais de 5, né? O Brasil só tem 3 armas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Então, eles se uniram, o comandante de cada um, e geraram criaram a junta provisória para governar o Brasil até quando desce. E aí, depois de muito debate, muitas movimentações políticas, foi escolhido o sucessor do Costa e Silva, que foi o general Emílio Garrastazu Médici. Com o general Médici, aí você tem já o auge do autoritarismo no Brasil. Embora o Costa e Silva tenha iniciado, o auge da repressão, o auge da tortura, o auge das prisões foi durante o governo do Médici, que paradoxalmente foi o auge do milagre econômico, foi o auge da construção de hidrelétricas, de rodovias, de ferrovias, de hidrovias, de escolas, de programas de pós-graduação, de faculdades, de universidades e parará. Então você tem aí o auge das contradições. O governo Médici, ele representa o auge, o teto de todas as contradições presentes no regime militar brasileiro. Então, ele não cria nenhum ato institucional novo, até onde eu sei, se estiver errado você me corrige depois, e ele de fato mantém essa repressão tremenda, porém, ao mesmo tempo, é criado todo um discurso midiático, um discurso patriótico, um discurso fanista que já estava presente antes, mas que com o Médici é que a coisa ganha força. Aqueles slogans do tipo Brasil ame ou deixe. Eu me lembro da propaganda agora daquele tênis que é do meu tempo, sabe aí, o Conga, o tênisinho Conga, que tinha assim várias crianças marchando e mostrava assim a sola do Conga bem grande, né, com o pé levantado, e dizia, pise com firmeza, porque esse país é nosso. Então todo em verde e amarelo. Aquela musiquinha, você já cantou, você que é aluno, que estudou, se você já foi a alguma marcha de 7 de setembro, você já cantou essa música é do regime militar. Aquela que o refrão é assim, eu te amo, meu Brasil, meu coração é verde e amarelo, né? Música do regime militar, cara. E era uma música ufanista mesmo, a ideia era essa. E aí houveram reformas da educação, foi no regime Médici que houve a LDB de 71, que instituiu o ensino profissionalizante em todo o Brasil. Todas as escolas agora iam formar profissionais. E aí tem muitas polêmicas, né? Uns dizem que isso era para formar mão de obra barata, para trabalhar nas fábricas que os americanos estavam trazendo para o Brasil. Outros dizem que também, além disso,
era para afastar os jovens de escola pública da universidade e deixar a universidade só para os ricos. Outros dizem que, na verdade, tudo isso é influência do tecnicismo na educação, de que a educação não deve ser gerida por valores humanísticos, e sim por valores técnicos e econômicos. Eu acho que tudo isso tem lógica. Eu acho que tudo isso pode explicar um pouco. A LDB de 71 tem um trabalho no UFC fantástico do professor James Maza, que ele aborda como o Conselho de Educação Estadual, aqui no Ceará, ele lidou a partir da reforma de 1971. Então, de fato, houve essa nova LDB, transformaram o ginasial, transformaram o primário em primeiro grau menor, transformaram o ginasial em primeiro grau maior e transformaram o colegial em segundo grau. Então você passa a ter primeiro grau com 8 séries, segundo grau com 3 séries, com viés profissionalizante na educação pública brasileira. Então era essa a ideia era desenvolvimentista mesmo. Agora, era um desenvolvimentismo meio capengando, entendeu? Um desenvolvimentismo meio à torta, porque não havia estrutura nas escolas para ter grandes cursos profissionalizantes. E esses cursos profissionalizantes do ensino médio, eles eram colocados cortando carga horária de quê? Porque eles não deram como hoje. Hoje você tem o UFCE, você tem as escolas profissionalizantes aqui que foram criadas na gestão Cid Gomes, mas elas são tempo integral. De manhã estuda o ensino médio regular, de tarde estuda as disciplinas profissionalizantes ou vice-versa. Na reforma de 71, não, Mano Brown, eles cortaram gordura. E quem sofreu? Nós, cara, das ciências humanas, né? O aluno ele só estudava ciências humanas na primeira série do ensino do segundo grau, o atual ensino médio. Só estudava ciências humanas na primeira série. Da segunda em diante, amiguinho, não tinha mais não. Por isso que se chamava antigamente assim, primeiro básico, segundo científico, terceiro científico. Era assim que se chamava na época. Porque o primeiro era básico, era o basicão. Era realmente para você ter o conhecimento geral, humanístico ali um pouquinho, mas já no segundo e no terceiro não tem mais nada de discussão humanística, nada de discutir direitos humanos, nada de discutir experiências autoritárias, nada de debater a condição do homem na sociedade, nada de debater opressores e oprimidos, para usar a expressão esquerdista aqui, né? Para poder dar uma palhinha para os esquerdistas também. Então, de fato, você tem a supressão dessas disciplinas humanísticas, elas são suprimidas, e vez por outra aparece um Zé Doidinho dizendo, pra que sociologia, pra que história? Cara, não assiste esse vídeo não, mas vai assistir lá, entendeu? Assiste lá o que tu quiser, cara, sai do meu canal, meu irmão, não precisa de tu aqui não, cara, tu não gosta de humanas, entendeu? Aqui é pra quem gosta, né? E, de fato, a reflexão das ciências humanas ajuda muito, porque ela vai complementar essa parte técnica, né? Aí tem gente, não é porque é tudo ideologizado pela esquerda, nem tudo, cara, que nem é ideologizado por esquerda não, entendeu? Agora eu também não passo pano pra ninguém, não tenho um político de estimação, eu não tenho um prefeito de estimação, nem governador, nem presidente de estimação. Então aqui a chibata come pra todo lado. Então, de fato, esse ponto é muito interessante. Há uma grande reforma educacional em 71, junto com tudo isso, o Brasil é tricampeão mundial de futebol. A Copa de 70, que foi a Copa das Copas, que foi a melhor seleção brasileira, foi a melhor seleção de futebol alguma vez já existente na história da raça humana. Diz que se fosse o jogo daquele 7-1 da Alemanha, tivesse a seleção de 70, que levava 7-1, era a Alemanha dos caras lá. Mas então, isso o governo militar ele usou como um grande slogan, né? Não um grande slogan, como uma grande peça de propaganda política, para mostrar o regime militar, ele é tão bom que até a seleção brasileira, que não ganhava título há 12 anos, ganhou sob o nosso regime. Inclusive, Pelé foi recebido pelo próprio Médici, que é o Médici, nas aparições públicas, e parecia ser um cara super educado, parecia ser um cara super simpático. Tem até a história de umas fotos que tiraram do presidente Médici de sungão, com cachorro na beira da piscina, e queriam publicar no jornal, e aí o fotógrafo disse, cara, não faz isso não que tu mata o homem, né? Mas ele era um cara no cotidiano, aliás, todos eles, esses agentes da repressão, não estou dizendo que o presidente fosse, né? O Médici eu acho que nunca torturou ninguém, mas os agentes da repressão, eles eram assim também, não é? Viviam sua vida tranquila, sua vida normal, sua vida suavemente, e depois, quando era obrigado a torturar e matar, tinha que fazer o trabalho sujo. Não que o próprio Médici tenha feito isso, ok? Deixando bem claro para vocês. Então, o Médici pegou esse auge das contradições. O que é que vai acontecer? Muitas empresas americanas vêm para o Brasil,
principalmente montadoras de automóveis, vêm para o Brasil, mas não só, empresas de eletrodomésticos e tudo mais. Você tem um boom industrial no Brasil entre 68 e 73. Você tem, então, aumento da geração de emprego e renda. Você tem o aumento da renda dos mais ricos, vai para a estratosfera, a renda dos mais ricos. Os mais pobres vão sofrer um pouco mais com isso, vão penar um pouco mais. Mas também tem uma melhoria. Eles também têm... É aquela história que ninguém tinha o que reclamar naquele período, exceto os oposicionistas do governo. Mas o povo, em geral, estava satisfeito. É como a China hoje, né? Por que o governo chinês não se opõe àquela ditadura? Aquele governo autoritário? Não se opõe porque tem dinheiro no bolso e comida no prato, cara. E o regime militar, foi no período Médici, foi quando o povo teve um pouco melhor, não estou dizendo que foi maravilhoso, o céu, o paraíso, mas que foi um pouco melhor do que antes e do que depois, em termos de dinheiro no bolso e comida no prato. É um fato, né? Muitos melhoraram de vida. Então, com tudo isso, ele ganhou uma reputação, aquela coisa toda. E o que acontece? Essa expansão vai até 1973, quando um acontecimento a 10 mil quilômetros do Brasil rola, e esse acontecimento traça o destino, sela o destino do Brasil a partir de então, que é a Guerra do Yom Kippur. A Guerra do Yom Kippur, em 1973, envolveu israelenses e árabes. Yom Kippur é o dia da expiação, é um feriado nacional em Israel. Os árabes espertinhos aproveitaram, fizeram a coalizão de quase 15 países, para poder, com apoio soviético massivo, para poder derrotar os israelenses. Alguns fazem ataque surpresa, mas os israelenses, num primeiro momento, sofrem, perdem muitos blindados. Até se fala que na Guerra do Yom Kippur o mundo esteve perto da Terceira Guerra Mundial, porque alguns comandantes israelenses cogitaram usar bombas atômicas nos quartéis dos árabes, mas com muita estratégia e também com apoio americano, mas não se deve ser supervalorizado apoio americano. Teve apoio americano sim, mas não foi essa coisa que os americanos ganharam para eles. E tem que lembrar também que os árabes tinham um apoio russo tremendo, né? Inclusive o Khrushchev e depois Brezhnev, eles criaram e recriaram toda a força aérea egípcia. Por 2 vezes equiparam os egípcios com a força aérea completa, muito maior do que o Brasil tem hoje, por exemplo. Então não adianta só passar pano para os árabes não, porque eles também fizeram muita cagada, né? Os israelenses têm uma coisa que os árabes nunca tiveram, que foi competência operacional. Isso os árabes nunca tiveram e vivem brigando entre si até hoje. Não que eu seja anti-árabe, pelo contrário, eu estou contra a briga política dos governantes, não contra o povo árabe, que tem uma cultura fantástica milenar. Ok, não assisto o vídeo pela metade. Então, de fato, com tudo isso, você tem essa disputa tremenda durante o governo, aliás, durante a Guerra dos 6 Dias, e chibata para 10 os árabes levaram sozinhos. Os israelenses tiveram grandes vitórias, conseguiram neutralizar todas as forças, e com a vitória dos israelenses, eles então mantiveram o controle da península do Sinai por muito tempo, depois devolveram para o Egito e tudo mais, mas venceram, foram vitoriosos. Bom, qual foi a reação desses governos árabes? Eles sabiam que no campo de batalha não tem como ganhar de Israel. Primeiro, porque Israel é muito bem organizado. Segundo, que eles são muito desunidos, vivem com cachorrada entre si. O fato é esse. E é até hoje assim. Então, eles foram então para o campo econômico. E ferraram o mundo todo com isso. Tem gente que especula que a China ferrou o mundo com o coronavírus. E os árabes ferraram o mundo com a crise do petróleo em 73. Pessoal, não estou dizendo que isso é verdade, tá? Só estou mencionando as hipóteses dos povos que ferram a raça humana, né? Que é muito fácil apontar o culpado e dizer que ele ferrou. Mas o fato é que a OPEP, a Organização dos Países Produtores de Petróleo, produtores e exportadores de petróleo, perdão, eles se organizaram e fecharam a torneira do petróleo. A OPEP sozinha responde por 80% da venda de petróleo do mundo. 80% da venda de petróleo do planeta Terra. Não é consumo, é venda. Ok? E isso quebrou as pernas das economias a nível global. O mundo entrou em recessão por conta dos desdobramentos da Guerra dos 6 Dias. O petróleo disparou no mundo todo.
foi uma explosão. O preço aumentou em 10, 15 vezes mais. O governo americano teve que lidar com isso e também fechou a torneira de investimentos para o Brasil. E o Brasil, que produzia pouquíssimo petróleo e tinha uma frota de carros enorme, entrou no buraco. Então, com a crise do petróleo, e com uma coisa muito engraçada, né? Que foi uma coisa a 10 mil quilômetros de distância e ferrou com a vida do regime militar. A crise do petróleo ferrou muito mais o regime militar do que qualquer guerrilha ou oposição armada ou sequestro de embaixador, o diabo que a esquerda fez para poder derrotar o regime militar. Os árabes fizeram com a crise do petróleo. Fecharam a torneirinha, não venderam, foram dando no pinga-pinga. Eles tiveram muito prejuízo em si, os países árabes, mas eles se uniram. Foram os poucos momentos que eles se uniram e mantiveram esse embargo. Claro que eles suspenderam algum tempo depois, não lembro quanto tempo depois, suspenderam o embargo, mas o estrago já estava feito. E como também o coronavírus hoje teve esse estrago que a gente tem e que ainda vai se desdobrar por alguns anos. Pode ser que se recupere mais rápido, não sei, o tempo é o senhor da razão, né? Mas o fato é esse mesmo, que o regime militar brasileiro acabou severamente prejudicado pela crise do petróleo, que afetou os investimentos americanos no Brasil, que afetou a capacidade de exportação brasileira, que as exportações brasileiras as pessoas não compravam mais, porque estavam gastando dinheiro com petróleo. Investimentos no Brasil também escassearam, e aí, meu amigo velho, foi a oportunidade que os oposicionistas aproveitaram. Para a gente finalizar essa aula, o período Médici também foi o auge das milícias armadas de esquerda. A gente teve a grande guerrilha urbana no Brasil, liderada pelo Carlos Marighella, mas não só. Houveram outros grandes nomes de guerrilheiros, inclusive guerrilheiros cearenses, que se envolveram em ações armadas, em sequestro, em assalto a banco, para financiar a causa revolucionária e para trazer o comunismo para o Brasil, aquela coisa, aquele discurso lindo, maravilhoso deles, né? E você teve também no campo a grande guerrilha do Araguaia. Houveram outras que ainda não são estudadas, que deveriam ser, e eu acho que serão no futuro. Mas a mais famosa guerrilha do Araguaia, ali na confluência dos rios Tocantins e Araguaia, no atual estado do Tocantins, que na época era Goiás, fronteira com o Pará, que também ali os guerrilheiros acharam que era uma boa oportunidade, existia um campesinato, existia trabalhadores pobres que poderiam ser influenciados, ser doutrinados na ideologia comunista e tal. Então, eles tentaram ali um foco guerrilheiro, mas o exército brasileiro veio de forma avassaladora e destruiu essa guerrilha em cerca de 3 anos. E não apenas derrotou, não foi uma derrota em campo de batalha, foi na verdade digamos assim, uma nulificação. Eles aniquilaram os guerrilheiros do Araguaia. E aniquilaram em alguns casos literalmente, né? Fala-se de um guerrilheiro cearense, esse tipo de guerrilheiro cearense, que ele levou porrada na cara, até a cara dele literalmente afundar. É nos relatos que se tem. Claro que o pessoal que não concorda, não vai aceitar, mas aí eu estou mencionando o fato que eu li. Então ele apanhou, pendurado de cabeça para baixo, numa árvore, e apanhou na cara até os ossos do crânio afundarem no rosto. Então você tem alguns casos assim macabros, né, de pessoas que morriam e eram picadas, né, e os pedaços eram espalhados para ninguém descobrir o paradeiro do corpo. E aqui ainda acham corpos no Araguaia, né, a famosa Comissão da Verdade, que ela foi um marco importante para esclarecer os crimes cometidos no regime militar, mas só esclarece o dos guerrilheiros, não esclarece o dos militares que também morreram. Teve militares do Exército Brasileiro que morreram em confronto com os guerrilheiros, tiveram militares do Exército Brasileiro torturados pelos guerrilheiros, é um fato também, e muita gente quer negar. Então, a comissão foi interessante por conta disso, para reabrir essas feridas, mas acabou puxando só para um lado, né? Você não tem uma análise aí dos militares também que morreram nesse período. Ou dos militares que se recusaram a seguir ordens e que também foram reprimidos pelo regime militar. Ninguém fala disso. Já mencionei antes nessa aula e estou mencionando isso de novo, que na guerrilha do Araguaia também teve essas insubordinações. Então, de fato, você tem essa aniquilação da guerrilha. E o governo Médici tem sucesso, logo sucesso, em aniquilar a oposição guerrilheira no Brasil. O próprio Marighella provavelmente morreu aí com uns 40 tiros nos peitos. Aí diz que ele morreu em confronto, né? Se levar 40 tiros no confronto, você tem que ser o He-Man da vida, né? Para sobreviver. Então, pessoal, é aí que se encerra o primeiro ciclo do regime militar.
são 1h15 de aula, porque realmente tem muita polêmica e eu quero ser muito esclarecedor no que eu quero falar. E como eu disse a vocês aqui, a minha visão não está tentando não puxar para nenhum lado ideológico, nem esquerda, nem direita. Vocês veem que horas critica a esquerda, horas critica a direita, não é? Mas assim, esse é o primeiro momento. Nós vamos ter um segundo momento sobre o regime militar brasileiro, que já vai falar do período da distensão do regime. Que nós vamos pegar o Geisel e o Figueiredo, que são os dois últimos presidentes do regime militar. E aí você vai ver que essa crise de 73, ela vai abrir espaço para a classe média ficar insatisfeita, vai abrir espaço para os congressistas mostrar sua insatisfação, vai abrir espaço para os próprios ideologizadores do regime militar verem que está na hora da abertura, que não dá mais para manter a repressão, o autoritarismo. Nós veremos isso na próxima aula.